Nós temos um governador que é politicamente viável como candidato a presidente e que aquece porque está lá junto. Sim. Porque está lá junto com o Jair Bolsonaro, que é réu por crimes contra a democracia. Se não tiver democracia, prefeito João Campos, você não será governador, não será presidente, o povo não terá a oportunidade de votar em si. O que você pensa disso? Eu acho que é muito grave porque a linha, ela tem uma... Ela é uma linha elástica, então muitas vezes as pessoas acham que essa elasticidade democrática ela é infinita, não é. Tem um momento aí que você vai tendo o que seria na engenharia uma deformação plástica. A deformação elástica ela vai e volta, certo? A plástica ela fica. Uhum. Então essa linha democrática ela vai ficando mais fina e mais deformada. Então o grande corte que eu colocaria num ambiente tão polarizado é que você tivesse um corte democrático. Então não dá para você tolerar atitudes autoritárias e antidemocráticas. Não dá. Porque isso é contra a própria essência de um sistema que elege as pessoas, né? Que dá o direito ao contraditório, o direito às minorias. Então, é muito grave. E o grande problema é que se você vai relativizando, você dá assim 2 passos à frente e 1 atrás, 2 à frente e 1 atrás. Você sempre está andando mais para frente. Então, é muito grave essa permissividade que é dado a um viés autoritário. E o que é mais grave é porque isso mostra uma falência do próprio sistema, né? O sistema partidário, o sistema eleitoral. Porque isso é gestado no ventre da democracia, dos partidos políticos, dos mandatos eletivos. Você tem, por exemplo, uma desvirtuação plena disso. Eu lembro que há uns 4, 5 anos eu estava vendo uma manifestação democrática pedindo, e nas faixas lá que tinham, eram movimentações bem posicionadas à direita, uma das grandes faixas colocadas em volume era pedindo intervenção militar já. Assim, meu Deus, que contraditório. Isso é possível numa democracia, né? Você vai para a rua para pedir uma intervenção onde você nem o direito de fazer o que você está fazendo você terá. Então isso chega a ser, com todo respeito, burro do ponto de vista funcional da pessoa, né? Você está indo através do direito que você tem e pedir para ter algo que não permitirá aquilo que você faz. Então é um tempo difícil, Mas o que eu acredito é que como é que você sai disso? Você primeiro não pode retroalimentar, que isso é um erro também que se comete. Você tem uma parte de democratas que retroalimentam esses discursos porque tem um bom viés de repercussão eleitoral. Então, principalmente nas eleições proporcionais, deputado, vereador, você alimenta isso porque esses nichos se retroalimentam. Mas qual é o problema? Você tem a maioria dos problemas e das soluções não estão nessas pontas, nem na ponta da esquerda, nem na da direita. E a governabilidade também não está nessas pontas. Você não governa com a direita radical, nem com a esquerda radical, você não governa. Não é que você não governa, você não tem maioria para governar. Se eu pegar estritamente quem pensa desse jeito, não governa. Então... O que você chama de esquerda radical? Desculpa te interromper. Seriam posições mais extremadas, que você não aliancistas, que você não compreende que às vezes é preciso você ceder de um lado para garantir uma conquista do outro. Então você olha, por exemplo, a posição de alguns partidos, exemplo do PSOL, que deve ter uma posição que tudo bem, é o que eles defendem, é o que eles constroem, tem todo o direito e legitimidade de fazer. Agora, você imaginar que você vai ter governabilidade para governar uma cidade, um país ou um grande estado a partir de uma posição dessa, você vai ter que ceder de alguma forma. Então, é como se a tese que você defende, ela não se sustentará numa governabilidade prática no sistema de hoje do Brasil. E esse é o grande desafio. Ô, João, sabe o que... Eu estou pensando alto aqui, e aí você fala assim, não quero falar disso, também não preciso. Mas o problema é que E quando Tabata, sua namorada, esteve aqui, nós conversamos sobre isso. Estou falando da Tabata, sua namorada, não é porque é namorada, é porque ela é uma política importante em São Paulo. Né? No Brasil. Aliás, essa entrevista teve uma excelente repercussão. Houve cortes da Tabata, mais de 1 milhão de views. Foi muito bem.
João, o problema é o seguinte, é que essa extrema esquerda que fala essas coisas, ela repercute muito pouco, feliz ou infelizmente. O fato E ela não é antidemocrática. E ela não é antidemocrática no sentido de que ela não prega golpe de Estado. Não prega. Sim. Não prega golpe de Estado. A extrema-direita, essa repercute muito. Pô, nós vimos uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte... A qual você escreveu muito bem. A Folha de São Paulo... Muito obrigado, senhor. Folha de São Paulo, entrevista... Sei que a minha opinião não importa. Ele diz o seguinte, o candidato para ter o apoio do meu pai precisa se comprometer com o indulto, mas não só. Com a imposição do indulto. Tem que ditar o que o Supremo vai dizer. E aí o jornalista disse, mas isso o Supremo falar que é inconstitucional, porque é. Ele disse, aí tem que usar força. Ele está defendendo um golpe em 2027. É isso. Isso é muito grave. Ele está defendendo um golpe em 2027, nos bons tempos lá da democracia, quando ela foi reconstruída com a volta do seu avô, do seu bisavô, etc., Isso dava conselho de ética. Os golpistas estão à vontade. Estão à vontade. Estão à vontade. Conselho de ética. O cara... E não se fala em golpe na entrevista. Embora ele tenha falado de golpe. Porque se o Supremo diz não vale o indulto, aí diz, infelizmente terá de ser a força. Quem vai ser a força? E nessa perspectiva, terá sido eleito um presidente lá deles. Ou a Michele. Nós vamos apoiar quem quer que calhe a boca do Supremo. Mas aí terá que ser um militar, né? Quem é que vai? Não vai o presidente da República ir lá encher o Xandão de bolacha. O Xandão, inclusive, é trainer, é forte. Não, tem que ser milico para ir lá atropelar o Supremo. Quer dizer, não existe essa... Às vezes me incomoda um pouco quando se cria uma espécie de similaridade ou de correspondente oposto. Porque a extrema-esquerda, ela é irrelevante no Brasil do ponto de vista do jogo. Talvez, não sei se em Pernambuco pode ser um pouco mais relevante, mas no Brasil não é relevante. Agora, a extrema-direita é relevante. Porque ela está aí, ela é forte. Mas qual é a minha tese mais para o curto prazo? Primeiro, se o Brasil fosse tratado como se governa uma cidade, talvez você tivesse uma capacidade maior de enfrentar esse discurso ideologizado de forma extrema ou autoritário. Por quê? Porque você consegue mostrar resultado concreto. E é isso que eu acho que o governo tem que fazer. Não adianta o governo entrar nessa tese de disputar narrativas, por mais que você tenha a posição contrária ou não, mas você não pode disputar uma narrativa ideologizada, porque a maioria da população pende, do ponto de vista ideológico, para um caminho mais conservador. Então, isso pode mudar, mas hoje o fato é esse. Então, também em Recife. Também no Recife. No Recife ainda não. Mas se você olhar... Ainda é um pensamento majoritariamente, digamos, centro-progressista, você acha? Não, veja, a minha visão é diferente. Você sempre, depois eu volto para esse ponto, mas Sim, você sempre sempre foi avaliado de forma... política eleitoral, você assim traça uma linha na Bahia, da Bahia para cima, com exceção de alguns estados do norte, você tem uma posição mais para a esquerda, da Bahia para baixo, mais para a direita, certo? Eu acho que hoje você tem uma diferença que são as regiões metropolitanas. Tá. Então, os rincões do Nordeste estão mais para a esquerda, os rincões do Sul mais à direita. Mas as regiões metropolitanas têm uma posição muito parecida. Por quê? Porque os problemas urbanos à direita, você está dizendo? Puxando hoje mais para a direita. Por quê? Porque você tem os problemas urbanos muito parecidos. Por que é isso? Porque o problema da violência urbana, que é um grande problema de qualquer metrópole brasileira... Qual é a pauta que a esquerda está oferecendo à segurança? A direita também não oferece, tá? As pautas que tem são factoides que tiram o discurso. Redução de menoridade, porte de arma, nada disso é política estruturada de segurança. Mas isso tem que ser enfrentado. Então, aí é que vem o ponto. Eu acho que a grande defesa da democracia hoje não é você apenas falar o que é democracia, até porque fora desse estudo, se a gente for fazer uma pesquisa aqui na rua, perguntar, principalmente no ambiente onde está a maioria da população brasileira, para você o que é democracia. A democracia vale de quê? Qual o significado da sua vida? As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem o seguinte, como é que a minha vida melhora, como é que tem alguém governando que cuida da minha vida. Então... a gente precisa fazer com que a democracia entregue mais. E aí,
principalmente a esquerda e o campo progressista, precisa ter a capacidade de fazer essa leitura e não ir por esse discurso do enfrentamento, que é o que eles querem, que eles têm vantagem na rede, que eles têm vantagem nessa tese estridente. Então, a gente tem que ir para a tese do mundo concreto. Porque quando eles tiveram a oportunidade de governar o Brasil, o que é que eles fizeram de estruturante nesse último governo para o Brasil? Do ponto de vista de infraestrutura, de política de transformação digital, de capacidade de desenvolvimento regional, de pesquisa e desenvolvimento, de fortalecimento da academia brasileira. Nada. Absolutamente nada. Mas Então, a gente tem que ir para esse campo do concreto. E é que muitas vezes não se está indo.